Precisamos de um Jesus brasileiro, rapaz. Por quê? Pra quê? A Viviane Costa aqui do meu lado vai explicar pra gente. Estou tendo uma conversa aqui com a professora Viviane Costa, que também é pastora. Ela é autora de Traficantes Evangélicos. Procure o livro. Tem essa palestra no YouTube, Os Donos do Rio, Tráfico, Religião e Estado, no grupo Nina Simone. Dê uma olhada, fez muito minha cabeça, gostei. E aí, na minha conversa aqui com a professora Viviane me menciona, rapaz, o conceito de, atenção, um Jesus brasileiro. E me evoca lembranças do Ronilson Pacheco. Danilo, consegue colocar aí na tela pra gente a capa do vídeo chamado Por um Deus que Sofre? Tá aí, ó. Ah, o Danilo colocou? Colocou na edição. O Ronilson disse que a gente precisa olhar para esse Jesus assim do martírio na cruz, né? Da dor, porque isso empatiza, porque isso humaniza e porque isso aproxima. E aí vira um cristianismo diferente, é a ideia dele, né? Me emocionou muito o texto dele. E agora a Viviane disse isso aqui para mim, assim, precisamos de um Jesus brasileiro. Caramba! Por quê, professora? Elabore, me pegou. O Jesus brasileiro me pegou. No livro Traficantes Evangélicos, eu trabalho no segundo capítulo sobre esse Deus que nasce da experiência religiosa do indivíduo. O Rubem Alves fala muito sobre isso, né? De que não existe a possibilidade de um Deus que não nasça da realidade, que não nasça de uma pessoa. Quando a gente pensa nesse Deus que nasce a partir da experiência religiosa, dessa experimentação do indivíduo com essa divindade, e uma divindade que nasce desse encontro, a gente está falando de um Deus que nasce do lugar onde se vive. E aí, se a gente está falando de um Deus que nasce do lugar onde se vive, um Deus da favela não vai ser igual a um Deus da classe média. Putz, quer dizer que quando Deus representa a minha identidade local, ele une a comunidade também. É isso? Exatamente, porque benéfico. Deus é um Deus de comunidade, né? Putz, se Deus é um Deus de comunidade, é um Deus que vai fazer sentido. Sim. E é por isso que a gente percebe, por exemplo, no movimento pentecostal, que cresce de maneira absurda no Brasil, por que faz tanto sentido quando a gente fala que esse pentecostalismo que a gente pensa de outros países é diferente do pentecostalismo do Brasil, por exemplo. É diferente de um pentecostalismo que se organiza aqui na América Latina. Então, nós temos algumas aproximações, mas também nós temos alguns distanciamentos. Nós temos alguns pentecostalismos no Brasil, por exemplo, que diferentes, como no Rio de Janeiro e em Belém. Se você for em Belém, a gente tem um pentecostalismo. Se você vier para o Rio de Janeiro, tem outro pentecostalismo. Então, quando a gente fala dessa experimentação religiosa que produz teologia, que produz essa imagem de Deus, a gente está falando de um Deus que é brasileiro, que vai ser diferente quando é na classe média, porque precisa responder a determinadas necessidades na classe média, mas que é diferente, por exemplo, na periferia, porque a mãe, que é chefe de família, que tem que sair de casa para trabalhar, que tem que deixar os filhos sozinhos em casa, precisa de um Deus poderoso que proteja os filhos dela do tráfico. Precisa de um Deus poderoso que guarde os filhos dela da bala perdida quando tiver operação na favela e ela está na casa de uma mulher branca da classe média trabalhando. Então, esse Deus que responde às necessidades da classe média é diferente de um Deus que responde à necessidade do periférico, do pobre, da mulher que é chefe de família e que é uma doméstica ou que é uma diarista e não tem nem direitos trabalhistas, mas que está fazendo isso tendo que dar conta de um monte de outras coisas que ela não tem, mas ela não tem um marido para ir na igreja com ela, ela não tem um homem que está ali presente dividindo as tarefas da casa com ela. Então, quem é esse marido, essa imagem do homem que ela tem? É a imagem de Deus. A questão é que essa imagem de Deus construída muito a partir desse texto do Antigo Testamento, que é de um Deus que é justiceiro, que é violento, e muitas vezes essa justiça se aproxima de uma vingança, como eu já comentei em algum outro lugar, quando uma dona de casa, relatando, né, nessa conversa, quis almoçar, e aí na casa da patroa ela queria comer, e a carne do feijão foi tirada na hora que ela foi almoçar, e ela ficou muito irada por aquilo, uma mulher que pegava o almoço e levava para os filhos comerem porque não tinha comida em casa, que separava o café num guardanapo para levar para comer em casa. Minhas avós faziam isso muitas vezes quando a gente era pequena, e elas ficavam revoltadas porque elas não podiam comer a carne de feijão. E tem uma pesquisadora que conta exatamente dessa forma, e eu lembro muito de como acontecia na minha casa quando eu era mais jovem, ela dizendo que quando a mulher foi tirar a carne do feijão, ela olhou aquilo, e aí tinha uma visita na casa dessa moça, e ela falou: você não vai comer a carne de feijão, né? Ela falou assim: tá na mão de Deus.
isso eu entrego na mão de Deus. E quando você fala que entrega na mão de Deus uma injustiça que você sofre, você quer que Deus faça justiça. E aí fica muito difícil separar o que seria justiça de vingança nesses casos. Sabe? O que quer dizer estar na mão de Deus? O que quer dizer, não, com ela Deus vai tratar, porque eu sou serva de Deus e Deus vai tratar? O que quer dizer esses hinos todos que a gente ouve, onde Deus vai te honrar, que Deus vai envergonhar seu inimigo? Será que a gente está falando de um inimigo bíblico, como a Bíblia diz? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado e potestade? Será que a gente está falando de uma luta espiritual? Em que momento essa luta espiritual ela desce e toma corpo e ganha identidade, rosto e carne e vira uma guerra entre quem explora e quem é explorado? Entre quem conquista e é conquistado, entre o Deus da classe média e o Deus da periferia. Então a gente vê isso o tempo inteiro acontecendo, mas as pessoas, na verdade, se recusam a olhar para isso como se a gente tivesse uma imagem única de Deus, até mesmo no Brasil, e essa imagem única de Deus precisasse ser preservada a todo custo, quando, na verdade, o que a gente tem é a imagem de Deus sendo produzida, criada e modificada o tempo inteiro nessas muitas teologias que nascem a partir da nossa realidade, do nosso cotidiano. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.